E o Flamengo venceu a Globo. O Flamengo também observa o goleiro Bento do Al Nassr e querem aumentar a pena de Bruno Henrique no futebol. E também provável escalação do Mengão hoje contra o Estudiante é vencer ou vencer? Salve, salve, torcida do Flamengo, salve, salve, nação rubro-negra. Que bom estar com vocês nesse vídeo da manhã, trazendo as notícias do nosso Flamengo. E já peço a tua colaboração de rubro-negro para rubro-negro, né? Não deixa de meter o teu dedão aí na inscrição, se inscreva, ajuda o nosso canal, dê o teu like, aciona o sininho e coloca a sua opinião, que é muito importante para a gente saber o que você está pensando. Sejam bem-vindos aí ao nosso canal Fla Maníaco. E as Pepas venceram, hein? Venceram, cara. Depois de um péssimo primeiro tempo, o River com a vantagem ali, os caras foram lá e reverteram, jogaram a bola deles. Agora, hoje é o Flamengo. Hoje é o Flamengo, vamos mostrar o nosso poderio. Mas, meus amigos, querem, ou estão querendo sacanear, ou querem realmente tumultuar o Flamengo. Agora, o STJD quer entrar para aumentar, né, a pena do Bruno Henrique. E logo, já sabem, né, que a defesa do Bruno Henrique, a defesa do Flamengo, os advogados do Flamengo estavam tentando até uma liminar ali, para pelo menos abater, né, a pena que o Bruno Henrique tomou, para reduzir a pena. E com isso veio a notícia que o STJD, né, agora quer voltar e entrar com recurso para aumentar a pena do Bruno Henrique, porque eles dizem que ali o artigo 243 sobre a manipulação, né, do futebol sobre a casa de aposta tem que ser revisado. Gente, e acontece o seguinte, além disso, eles dizem, né, que o Bruno Henrique prejudicou ao clube de regatas do Flamengo. Mesmo a defesa de Bruno Henrique, mesmo os advogados do Flamengo dizendo que não prejudicou em nada, absolutamente em nada, mas o STJD diz que houve prejuízo ao clube de regatas do Flamengo. E aí, meus amigos, se isso acontecer de fato, o Bruno Henrique, né, a pena do Bruno Henrique pode chegar a 2 anos, como já havíamos comentado antes, né, dele ser julgado e levar aquela pena de 12 jogos, ele pode ser prejudicado por o futebol, aí banido, aí acabou o Bruno Henrique. Daqui a 2 anos o Bruno Henrique vai estar com quase 37 anos, acabou o futebol do Bruno Henrique. Por quê? Porque eles estão falando que o Bruno Henrique deixou de exercer a função dele para fomentar a casa de aposta, ou seja, para fomentar as apostas. Gente, realmente é um absurdo. Justamente no momento em que o Flamengo estava tentando ainda entrar com recurso para reduzir a pena do Bruno Henrique, agora o STJD quer entrar com esse recurso para aumentar a pena, né, pedir revisão para aumentar a pena do Bruno Henrique. É contra tudo e contra todos, como a gente sempre diz aqui, gente. Infelizmente, é essa situação que a gente vê por aí. Meus amigos, o Flamengo, né, está de olho, lógico, num goleiro. Nós havíamos falado e também notícias aí apontam que o Flamengo ainda não tinha desistido do caso ali do goleiro do Brasão do Santos. O Santos rejeitou a proposta de 7 milhões de euros, ou seja, uma proposta de 45 milhões, trazendo para a nossa moeda de reais. E aí, com isso, supostamente, né, o Flamengo não teria desistido e espera a próxima janela para tentar fazer uma nova proposta para o Santos. Porém,
né? Segundo o Nicolas ali também, o Flamengo observa o Bento, né? O goleiro do Al Nassr. Por quê? Porque o Bento, o Al Nassr, não interessa mais ficar com o Bento para a próxima temporada, né? Eles querem dispensar o Bento e com isso aí o Flamengo observa, muito bem observado, essa questão para tentar fazer uma proposta para o Al Nassr para ter o goleiro, já que, como a gente sabe, Matheus Cunha não vai ficar no Flamengo, já assinou pré-contrato com o Cruzeiro, vai sair agora no final do ano, e o Flamengo precisa repor essa vaga de um goleiro, até porque só tem o Ross, e aí com o goleiro da base não teria, assim, dando uma certeza, né, de confiança ali no gol, por ser pessoas, garotos jovens que estão iniciando. Então, com isso, o Flamengo observa também, além do brasão, o Flamengo observa também o goleiro Bento do Al Nassr. Bom, e fora isso, o Flamengo, lógico, tem outros nomes ali fechados, que estão observando, estão tentando ver as condições. O problema do Bento é que o salário dele atualmente no Al Nassr é 3 milhões de reais. Isso aí poderia ser o problema, mas nada como uma boa conversa para saber chegar num denominador comum e assim o Flamengo tentar a contratação de um desses goleiros aí que estão aparecendo aí nos noticiários. Meus amigos, provável escalação do Flamengo hoje, né? Chegava Natal, chegava Ano Novo, chegava tudo que é data, menos o jogo, mas chegou a hora da verdade. O Flamengo leva vantagem, né? Joga fora de casa, né? Vai ser um clima muito tenso devido ao último jogo, que foi uma atrapalhada do árbitro, né? Foi um circo armado, e lógico que o Estudiante, vendo que a vantagem não é muito grande para o Flamengo, vai tentar de todas as formas, de todas as maneiras, reverter isso. E o Flamengo tem que estar preparado. O Flamengo tem que ser incansável. O Flamengo tem que ser incansável desde o primeiro minuto ao último minuto do jogo. Incansável. E não só nesse jogo da Libertadores, no Brasileiro, né, e seguindo as regras. Não dá para a gente começar uma boa partida e, infelizmente, depois ficar catando as moedas pelo chão, né, com os resultados que estão deixando aí a desejar. Mas eu creio no Flamengo hoje, creio na vitória do Flamengo hoje, tenho certeza que o Flamengo hoje vai vencer esse jogo lá e nós vamos passar para as quartas de final para enfrentar o Racing. E aí, lógico, o Felipe Luiz apresenta algumas dúvidas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, essas dúvidas, elas só vão ser tiradas, por mais que apareça a provável escalação que a gente vai falar aqui, a cabeça do Felipe Luiz só vai mostrar o que de fato e de realidade vão entrar dentro de campo ali 1 hora, meia hora, 40 minutos antes do jogo, como ele sempre faz. Esses vazamentos acabaram e, com isso, a grande vantagem, né, do Flamengo é não ter tudo que é conversado dentro do clube vazado como antigamente era. Mas pode, sim, uma provável escalação aparecer. E qual seria essa provável escalação hoje, ô Flamanico? Bom, Rossi no gol, Varela na direita, a dupla Léo Ortiz, Léo Pereira, lá na ponta esquerda, Ayrton Lucas ou o Alexandro, que já apresenta melhor. Agora, o meio de campo é aquilo que todo mundo quer saber. Jorginho, será que o Jorginho vai jogar? Bom, não se sabe se ainda Jorginho vai jogar essa partida, não se sabe se ele vai jogar começando o jogo, não se sabe se ele vai entrar no segundo tempo. A certeza é que ele está relacionado e, pelo departamento médico, está liberado para jogar. Então, o meio de campo pode vir com Jorginho ou Dela Cruz, né? Aí, Saul, Arrascaeta, e lá na frente você pode botar ali o Samuel Lino, Plata e Bruno Henrique. É uma boa escalação? É uma excelente escalação. E eu vou dizer mais, se o Jorginho não jogar, mas eu até acredito que o Jorginho entre, mas não vou cravar aqui, porque seria insano com você, a gente aqui traz tudo no preto e no vermelho, mas a coisa pode acontecer, né, e a gente vai ter que aguardar até os minutos antes. Mas a questão é a seguinte, tem que vencer essa partida. Porque, para mim, na minha opinião, vou ser sincero para vocês, eles estão jogando toda a responsabilidade para o Flamengo, com meio deboche,
né, e esperando o que vai acontecer. E a gente sabe que tudo nesse jogo pode acontecer. Vocês sabem como os argentinos são cativento, como eles jogam, como é a forma deles jogar os campeonatos. Então é aguardar e a gente torcer para que a gente possa sair com resultado positivo, se Deus quiser, e a classificação para a semifinal. Vamos em frente porque nós somos maiores. Galera, o Flamengo venceu a Globo. Para alguns aí que dizem que a Globo é mamãe do Flamengo, que a Globo é a mamãezinha do Flamengo, o Flamengo foi o único que entrou, né, nessa questão da Liga. O que acontece? Pela Liga, o dinheiro, o valor da transmissão da TV Globo, teria que ser dividido irmãmente, ou seja, igual para todos os clubes da Série A. E o Flamengo não aceitou isso. E é óbvio que não, galera. É que eu digo, a gente joga tudo e contra todos, cara. Porque isso seria inadmissível. Se o Flamengo é o que traz mais audiência, se o Flamengo é o que traz mais público, é só ver, não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas. Quando o Flamengo joga, arrebenta a audiência, sobe demais com qualquer outro clássico. O Flamengo vem e sempre é o trem pagador. E com isso, o Flamengo entrou, né, ali na questão de uma liminar contra a Libra, e ontem saiu, olha aqui, saiu ontem a resposta. A desembargadora Lúcia Helena, né, doutora Lúcia Helena, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi favorável ao Flamengo. E a Globo já recebeu essa notificação. Então, Flamengo, o que vai acontecer? Agora, a Globo é obrigada a depositar em juízo os valores que ainda estão pendentes sobre a Libra. E vou dizer mais, por essa questão do Flamengo, os outros clubes ganharam. Os clubes que ficaram quietinhos, na mansidão ali, ganharam com isso. E aí o Flamengo agora vai receber, os outros clubes também vão receber, mas não tenha dúvida disso. A maior parte tem que ser dada ao Flamengo devido à grande audiência, ao grande público que o Flamengo leva nos seus jogos. Isso não tem dúvida. Então a Globo já foi notificada, a Globo vai ter que depositar em juízo e fim de papo. Não tem como recorrer. Mais uma vitória do nosso Mengão. Galera, voltamos no nosso pós-jogo ao vivo aqui para comentar essa partida. E se Deus quiser, com a classificação do Flamengo. Não deixa de ajudar o nosso trabalho. Tamo junto, tem que respeitar isso aqui, Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra. É nóis.